Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Alberto, serei seu coordenador, professor, dentro da área da fisioterapia, no que cerne a anatomia humana. Vou passar para você os principais conceitos de anatomia humana óssea, articular e muscular voltados para o concurso público. Tá? Vou pontuar para você ali os elementos principais, tá? Desmistificar uma série de questões em cima da anatomia humana, tentar simplificar para você o estudo, para te tornar vitorioso naquilo que você está buscando, que é a sua aprovação. Muito bem. A anatomia humana ela é dividida basicamente nesses pontos que podem ser observados. Anatomia radiológica, antropológica, a anatomia biotipológica, a comparativa e regional, sistêmica, clínica e anatomia de superfície. Você vai perguntar para mim, poxa, mas a anatomia é muito extensa. Realmente a anatomia é muito extensa. Só que voltado para um concurso, voltado para uma seleção, você não vai fazer uma abrangência tão grande. Você vai direcionar esse estudo. Vai passar por isso tudo que você está vendo aqui? Vai. Tá? Só que você vai pontuar exatamente o que você quer de mais importante naquilo ali. Temos os sistemas que estão integrados à anatomia, que são esses sistemas que vocês estão vendo, tegumentar, que você já conhece, tá? Tegumentar esquelético, articular, muscular, nervoso, circulatório, digestório, respiratório, urinário, reprodutor e endócrino. Conhece tudo? Conhece. Nosso foco aqui, tá, seria o sistema articular e muscular envolvendo o sistema esquelético. Esse é o direcionamento que eu vou propor a você. Para começar o estudo de anatomia, tem que se conhecer as posições anatômicas. As posições anatômicas principais são a sagital, a frontal e a transversal. Nossa primeira figura traz para você a posição anatômica sagital. Na posição anatômica sagital, você observa um corte feito na estrutura do corpo, em que você separa em partes iguais a lateral direita e a lateral esquerda. Lembrando, quando esse corte é feito central, nós chamamos essa posição de posição sagital mediana. Mediana por quê? Porque está cortando o corpo ao meio em partes iguais. Ok? Certinho, não há diferencial. Se eu pegar essa posição aqui, direcionar para a direita ou para a esquerda, continua a se chamar posição sagital. A diferença é que já não está mais centralizada, mas não descaracteriza esse corte. Segundo corte, corte frontal. No corte frontal você tem a secção, a separação do corpo em região anterior e posterior. No corte frontal, esse regional não existe médio, ou seja, você não tem corte frontal mediano ou medial. Não se separa o corpo em parte anterior e posterior iguais, não existe isso. É apenas, pura e simplesmente, corte frontal. O terceiro corte que se apresenta para você é o corte transversal. No corte transversal, você tem a secção do corpo separando essa estrutura em superior e inferior. Tá? Assim como acontece lá na posição frontal, não existe transversal mediano. Esse tipo de corte não confere esse tipo de explicação mediana. Ah, não, eu cortei aqui porque tem igual, em cima e embaixo. Não, não tem. Esse corte é pura e simplesmente transversal, independente da altura deste corte. O sistema esquelético, ele é dividido em esqueleto axial e apendicular. O termo axial confere a você o quê? Crânio, coluna e tórax. O apendicular, você pensa em cintura escapular, membros superiores, cintura pélvica, membros inferiores. Essa é a divisão anatômica estrutural do seu sistema esquelético. Seus 206 ossos estão encaixados ali. Relembrando, esqueleto axial, crânio, coluna e tórax. Esqueleto apendicular, membros superiores e inferiores, envolvendo as suas cinturas específicas, a escapular e a cintura pélvica. Nossos ossos têm formatos diferentes. Esses formatos diferentes conferem a você essa série de movimentos que você consegue executar e trazendo a você essa mobilidade diária, tá? E você consegue ao mesmo tempo executar 3, 4, 5, 6 movimentos sem que você
perca o foco desses movimentos. Você consegue desde pegar um pequeno objeto até pegar um grande objeto e simultaneamente correr com esse objeto, segurando esse objeto. Isso tudo é graças ao quê? Ao formato dos seus ossos e ao que confere essas articulações. Nossos ossos são classificados como longos, laminares, curtos, irregulares, pneumáticos e sesamoides. O osso longo. O osso longo, o maior exemplo de osso longo que nós temos é justamente o maior osso, que é o fêmur, né? Onde você tem distância entre as epífises, a distância entre as pontas dos ossos, tá? Então você tem como exemplos o fêmur, a tíbia, a fíbula, o húmero, rádio, ulna, todos são exemplos de ossos longos. Um osso laminar, que também pode ser chamado de osso plano, laminar porque tem o formato de uma lâmina, tá? O osso laminar, você tem como exemplo aí principal a escápula. Você pode pegar como exemplo de osso laminar também o próprio externo, pelo seu formato, você observando em perfil o osso externo, você observa que ele é bem fininho, ele é bem planozinho. Assim como acontece também com o osso do quadril, o ilíaco, que também se encaixa nessa classificação de osso laminar. Ossos curtos são ossos onde a distância, tá, entre as epífises é pequena. Você tem um tamanho do osso bem reduzido. Exemplo, os ossos do tarso, os ossos do carpo, que são ossos pequenos. Tá? Esses ossos são importantíssimos no movimento, podemos falar mais à frente, e esses ossos são classificados como curtos. Irregular. Quando você pensa em algo irregular, você pensa em alguma coisa que não tem um formato, tá, específico que você possa classificar. O principal exemplo de osso irregular do seu corpo é a vértebra. Nossas vértebras, se formos observarmos os corpos, os processos espinhosos, transversos, você não consegue assimilar o formato de uma vértebra a nenhum formato geométrico que você conheça. Tá? Por isso, o nome de osso irregular. Ossos pneumáticos. Os ossos pneumáticos são os ossos que têm presença de ar no seu interior. Por isso, o nome é pneumático. Normalmente, são ossos que têm esta característica. Por quê? Porque tem que se reduzir o peso desses ossos para que haja uma perfeita sincronia com o sistema articular. Grande exemplo que nós temos de ossos pneumáticos do nosso corpo são os seios da face. Os ossos dos seios da face, tá, em sua grande maioria, incluindo aqui, você pode colocar aqui os zigomáticos, você pode parar para pensar também nos alvéolos maxilares, pode parar para pensar nos seios frontais. Tá? Esses ossos, eles têm esta característica, por quê? Porque o peso do crânio anteriormente tem que ser reduzido, uma vez que o centro, tá, aonde centraliza a coluna vertebral, lá embaixo, na base do seu crânio, ele é um pouco mais posterior. Então, se você parar para pensar, se essa região anterior do crânio fosse maciça, o que ia acontecer com o seu crânio? Tombar. Você iria andando olhando para o chão. Então, por isso, os ossos pneumáticos têm essa característica, eles são mais leves. Uma ave, por exemplo, 85% da estrutura de uma ave é pneumática. Por quê? Porque a ave tem que alçar voo, tem que oferecer menos resistência ao ar, por isso ela consegue atingir grande altitude. A nível de curiosidade, para você ter uma ideia de comparação com o osso pneumático em relação ao nosso corpo, quanto mais alto voa uma ave, maior a quantidade de ossos pneumáticos ela tem. Tá? Nosso corpo tem ossos pneumáticos o quê? Basicamente na face, que é o que nós precisamos. Nossos ossos não têm esta característica. Osso sesamoide. Um osso sesamoide é um osso que participa de uma articulação diretamente, porém este osso ele não está inserido no contexto articular numa conjugação direta. O maior exemplo de osso sesamoide que nós temos é a patela. A patela, ou a rótula, tá, está inserida no contexto da articulação, está ali dentro da articulação, só que está à frente da estrutura do joelho. Não está dentro da estrutura do joelho. Importantíssima para as alavancas do joelho, porém não está ali dentro desse contexto fêmur-tíbia. Outro exemplo de osso sesamoide que nós temos é a presença dos sesamoides lá no hálux, no pezinho, tá? Que também tem essa importância. Quando você pisa, o sesamoide dos pés, muita gente pensa que é inútil, que não sei o quê, para que serve um osso sesamoide? É só para ancorar uma estrutura tendinosa, ou miotendinosa, ou fibrosa? Não. Participa também do equilíbrio, tá? Dessa ação que você tem de colocar o pé sobre a superfície. Tá? Esse sesamoide também tem uma ação muito grande. Nosso osso por dentro tem uma característica.
única. Tá? Nós temos a presença de vários elementos na estrutura óssea. Nós temos os corpos esponjosos, nós temos a presença da medula óssea, tá? Nós temos a presença de vasos sanguíneos, que são os vasos nutrícios, que trazem a nutrição para a estrutura do osso, tá? E de uma membrana que circula esse osso. Quem seriam essas estruturas? Vamos acompanhar aqui. Ó. Nas extremidades de um osso longo, você tem uma matriz óssea mais dura, mais espessa, que nós chamamos de osso compacto ou osso trabecular, que seria o nosso tecido esponjoso. Tá? Esse osso compacto, trabecular ou esponjoso, ele é característico das extremidades dos ossos, por quê? Porque quando você executa o movimento, é exatamente ali que está maior a carga mecânica. É exatamente ali que é desprendida a maior força em cima da estrutura do osso. Daí a necessidade da ponta dos seus ossos serem mais resistentes do que o meio do osso. Tá? As epífises dos seus ossos são mais fortes do que a parte central. Então, por isso, esse osso tem um diferencial nas suas extremidades, que nós chamamos de osso compacto ou osso esponjoso, ou algumas literaturas trazem para você como tecido trabecular. A parte central, ou a diáfise desse osso longo, mostra para você um canal, que seria o canal medular. Esse canal medular abriga exatamente essa estrutura amarelinha que você está vendo ali, que é a medula óssea amarela. Tá? Isso preenche toda a parte central dessa estrutura. Ao redor da estrutura do osso, você tem um tecido fino, delgado, tá? Que recobre todos os ossos do nosso corpo, que nós chamamos de periósteo. O periósteo, ele é vascularizado, o periósteo, ele tem uma quantidade de terminais nervosos significativa, também tem característica nutrícia, tá? E esse periósteo é o que confere para esse osso essa pseudo-sensação que você tem de dor. Osso não dói. Ah, mas o osso dói, porque quando eu quebro o osso, quando eu fraturo, eu sinto uma dor desgraçada. Mas não é do osso. Tá? O que você sente a dor é por quê? Porque esse periósteo é atingido em qualquer trauma que você faça na superfície de um osso. Mas o osso em si, por dentro da estrutura óssea, não existe terminal nervoso. Existe sim um conjunto de canais, incluindo os canais circulatórios, que são os canais, os vasos nutrícios, que são importantíssimos para levar toda a parte nutritiva para o osso, tá? Toda essa parte de caminhar das células ósseas, para que as células ósseas possam transitar por dentro do tecido ósseo e executar as funções que a elas são pertinentes. Aqui você tem uma maior expectativa em relação ao que seria o tecido ósseo. Observa que esse tecido ósseo aqui está ampliado. E você está vendo aqui de forma mais específica um pedacinho do seu osso. Endósteo e periósteo. O que seriam esses? Endósteo é o que está por dentro da estrutura do osso. Periósteo é o que está por fora da estrutura do osso. Lembra que eu falei antes daquela laminazinha cartilaginosa, tá? Membranosa que circula o osso? Está ele aqui, ó, periósteo. O periósteo que está recortado aqui, e você está vendo ele aqui aberto, em vermelhinho, tá? É aquela membraninha que eu disse a você que protege, que nutre o seu osso e que tem aquela quantidade significativa de terminais nervosos. Tá? Aqui as fibras de Sharpes, que são as fibras que mantêm o periósteo aderido à superfície do próprio osso. Tá? As artérias que levam elemento nutritivo para o osso, ou seja, que irrigam a estrutura do osso, são as artérias nutrícias. Osso compacto, que seria a parte dura do seu osso, onde está a matriz do seu osso. Aqui, a medula óssea amarela e essa camada mais interna que circula internamente, que é o endósteo. Então você tem aqui a separação específica de uma unidade óssea, mostrando para você o que esse osso tem por dentro. Tá? Você tem uma expectativa, nós já falamos em planos sobre isso, foi feito aqui um corte transversal, tá? Nesse corte transversal foi feita uma secção também sagital, que é para você observar essa secção em L, o que acontece por dentro da estrutura do osso. Mais uma imagem, mais uma perspectiva da superfície óssea, só que agora algo mais específico. Dentro dessa matriz óssea aqui, você tem uma série de elementos que trabalham justamente na formação do seu osso. E tem nomes aqui, queridos, que você que vai fazer concurso público, você tem que prestar atenção.
Essa abrangência para concurso público é muito grande, exatamente em cima desses nomes. Atenção aqui, hein? Canal de Harvard, canal de Volkmann. Eu vou explicar para você exatamente isso aqui. O que é o canal de Harvard? Na verdade, isso aqui é chamado de sistema de Harvard. Aqui está um canal isolado, mas na verdade é um conjunto de canais. O sistema de Harvard são um conjunto de sistemas que transportam dentro da matriz óssea as células osteoblasto, os osteoclastos e os osteócitos. Eles são transportados aqui dentro pelo sistema do canal de Harvard. E os canais de Harvard, eles são comunicados, ou seja, eles têm um canal comunicante entre um e outro, que nós chamamos de canal de Volkmann. O canal de Volkmann é o canal comunicante entre os canais de Harvard. Então, para não esquecer, canais de Harvard são os canais de transporte e o canal de Volkmann, que seria o canal comunicante entre os dois. Através dessa rede que se forma no sistema de Harvard, tá, você tem o transporte de todas as células ósseas. Mostrando para você aqui ainda, tá, o ósteon. O que seria o ósteon? Seria uma unidade estrutural do osso. Você imagina um osso compacto, tá, formado por várias trabéculazinhas pequenininhas, que são chamadas de ósteon. Tá? As lacunas, que seriam os pequenos elementos na superfície do osso onde estão inseridos os osteócitos, que eu vou falar já já para você, os canalículos e ainda aqui uma perspectiva diferente do periósteo. O que é o osteócito? O osteócito, o osteoblasto e o osteoclasto são células específicas da sua matriz óssea. O osteócito, ele é a célula responsável por produzir a matriz do seu osso, por enrijecer a matriz do seu osso. O osteócito é que torna o seu osso compacto, duro, resistente, e ele que dá essa resistência característica da estrutura. O osteoblasto é a célula óssea responsável pela produção da cartilagem. É ele quem produz a cartilagem, é ele que dá o passo inicial. Ele produz a cartilagem para que esse osteócito depois vá lá e transforme essa cartilagem em matriz óssea compacta. E o osteoclasto, é a célula que faz o quê? Limpa, que faz a reestruturação, a reabsorção óssea, ou seja, osso se renova, tecido ósseo sofre renovação. Enquanto um produz a matriz óssea, que seria o seu osteócito, enquanto o outro produz a matriz cartilaginosa, que seria o seu osteoblasto, o osteoclasto reabsorve toda aquela matriz em desuso, tudo aquilo que já não é mais utilizado, que tem que ser renovado, que está envelhecido, vai ser reabsorvido pelo osteoclasto. Então observe que isso aí é algo cíclico, que isso é algo que se fecha. Um produz a matriz óssea, o outro produz a cartilagem e esse terceiro aqui que reabsorve tudo aquilo que já não tem mais uso. Aqui o trabalho das células ósseas, no que acontece, no que cerne exatamente aquilo que eu falei para você. Tá? As células ósseas elas trabalham de uma forma compacta, bem fechada, produzindo esse processo cicatricial que você está observando nessa imagem aqui. Acompanhe o ciclo osteoblasto, osteoclasto e osteócito. Vou te dar um tempinho agora e retorno no próximo bloco contigo.